A palavra de Deus nos afirma que Deus nos deu espírito de reconciliação. Embora Salomão escreva também em Provérbios, ou escreveu também em Provérbios, que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um irmão ferido, nós precisamos verdadeiramente compreender que é importante, necessário e vale a pena lutar pela reconciliação. Deus tem prazer na reconciliação. Deus quer a reconciliação. A reconciliação é psicológica e emocionalmente saudável para ambas as partes que perderam a harmonia. Deus sempre quer que nós nos reconciliemos, principalmente com irmãos. Porque o salmista escreveu no Salmo 133 que, ó, como é bom e agradável viverem todos unidos como irmãos. Você tem alguém ferido com você? Ou você está ferido com alguém? Busque a reconciliação, porque este é um desejo de Deus. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos juntos nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando o segundo trimestre de 2026. Estamos na reta final do trimestre, não é verdade? Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 12, do dia 21 de junho de 2026. O título da nossa lição é A Reconciliação de Jacó com Esaú. A reconciliação de Jacó com Esaú. Meus queridos, quando nós olhamos para a história de Esaú e Jacó, a gente vai perceber que desde o ventre eles brigavam. E é comum, né, acontecer isto entre os irmãos. Mas é mais importante ainda nós entendermos a mensagem da palavra de Deus, que nos mostra que eles não finalizaram a vida brigados, eles se reconciliaram, embora cada um continuou vivendo a sua vida, mas reconciliados. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 33, versículo 4, que nos diz o seguinte: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Este choro aqui não foi um choro de raiva, não foi um choro de ira, não foi um choro de desespero, foi um choro de reconciliação. Como é bom quando irmãos se reconciliam, como é bom quando irmãos compreendem o poder da reconciliação. Choram por isso, mas agora com um choro emocionado, de alegria e de reconciliação. Verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Deus é um Deus de reconciliação. Deus é um Deus de perdão. Queridos, Deus ama tanto o perdão, ama tanto a reconciliação, que ele enviou o seu Filho para perdoar como sinal do perdão dos nossos pecados e com o objetivo de nos reconciliar com o Pai. E esta é a palavra-chave da nossa lição: reconciliação. Jesus Cristo promoveu a nossa reconciliação de forma genuína, verdadeira e completa. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 10, que nos diz o seguinte: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e adoraram.
Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Queridos, que texto glorioso, que texto maravilhoso, que aprendizado que nós temos aqui, um aprendizado verdadeiro de dois irmãos que estavam por 20 anos afastados, mas decidiram, antes de partirem para a eternidade, reconciliar, fazer com que as coisas voltassem ao lugar de antes. Agora, Esaú já era um senhor, Jacó também, eram gêmeos, ambos tinham a mesma idade, e eles resolvem se encontrar, e quando se encontram, nós vemos que houve aqui uma harmonia. Esaú não queria receber os presentes, como que dizendo: Não, Jacó, você não me deve nada disso, mas Jacó insistiu: Não toma os presentes da minha mão. Nós realmente percebemos que Jacó honrou Esaú como seu irmão mais velho. Jacó esteve ao seu lado, se curvou diante dele, toda a família de Jacó se curvou também, ou seja, Deus fez uma reconciliação verdadeira, genuína e importante. Que isto seja um grande exemplo para a nossa vida. Primeiro ponto da nossa lição: irmãos em conflito. Primeiro parágrafo, Jacó. O nosso escritor vai nos ensinar que já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Jacó entendeu isso. Jacó passou 20 anos da sua vida enganando, sendo enganado, lutando com as próprias forças em prol da bênção de Deus. Ele não entendeu, ainda na sua juventude, que ele só dependia do Senhor sobre a vida dele. Mas houve um tempo que Jacó conseguiu compreender isto. E ele, então, voltou, ouviu a voz de Deus, que o mandou retornar, e ele voltou para encontrar com o seu irmão. Segundo parágrafo do primeiro ponto, Esaú. Então nós estamos tratando neste primeiro ponto sobre irmãos em conflitos. Primeiro, tratamos sobre Jacó e agora sobre Esaú. Segundo parágrafo, Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. Queridos, se tem uma coisa que eu aprendi é que ninguém muda ninguém. A palavra de Deus é enfática nisso. Romanos capítulo 12, versículo 1. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, somos nós mesmos que nos transformamos. Jacó foi transformado por completo, mas Esaú também foi transformado. E algo que eu escrevi aqui para não esquecer é que, para aqueles que permitem, os anos são capazes de produzir
amadurecimento. A Bíblia não fala sobre Esaú, se ele teve um encontro com Deus, como Jacó teve. A Bíblia não fala sobre isso. Mas uma coisa é certa: o próprio passar dos anos é capaz de nos amadurecer. E isso tem que ser uma verdade na nossa vida. E como é bom quando isso acontece, quando os anos passam e nós amadurecemos. Mas, sobretudo, nós precisamos experimentar também a ação do Senhor sobre a nossa vida, porque a ação do Senhor verdadeiramente produz um amadurecimento verdadeiro e poderoso. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Raquel. Então nós estamos tratando, né, nesses parágrafos aqui sobre essas personagens envolvidas e que nós vamos analisar na lição de hoje. O nosso escritor vai dizer que sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-los. O que o nosso escritor está querendo nos mostrar aqui? Quando Jacó soube e viu que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens, ele dividiu a família, como a Bíblia diz, em 3 bandos. O que Jacó queria com isso? Proteger a sua família. Jacó nos mostra um senso de proteção. E aqui o escritor deixou claro para a gente que a amada Raquel, Jacó manteve junto dele. O texto bíblico deixa isso claro e o escritor faz questão de deixar claro também. Ele amava Raquel mais do que amava Lia ou Leia. Ele dividiu em 3 bandos. Ele colocou as servas no primeiro bando, colocou Leia no segundo e Raquel no terceiro bando. Ficou com ele. Claro que ele estava protegendo a família, é claro que ele estava também pensando no que Jacó poderia fazer, e uma coisa nós vemos, ou no que Esaú poderia fazer, e uma coisa nós vemos em Jacó: ele não era covarde. Quando Esaú foi se aproximando, ele passou na frente de toda a família, de todos os servos, e foi ao encontro de Esaú. Ou seja, é como se Jacó estivesse nos dizendo: olha, fui eu quem comecei esse problema lá atrás e eu sou o responsável por resolvê-lo. O nosso escritor vai continuar nos dizendo ainda que, para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que os cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. O nosso escritor, ele enfatiza mais uma vez aqui aquilo que nós já tratamos em outras lições do trimestre, né? Essa situação de pais não amarem os filhos de forma diferente. E essa situação de Jacó, a forma como ele tratava Raquel, José, sem dúvida nenhuma, isso causava ciúmes e divisões entre a sua família. Mas Jacó, ele foi amadurecendo, aprendendo, Deus foi tratando com ele. É claro que a gente vai perceber aqui depois também que por causa dessa forma dele amar José mais do que os demais filhos, José foi preso pelos irmãos, quase foi morto, foi vendido pelos irmãos. Ou seja, Jacó repetiu na sua vida familiar um comportamento que ele viu dentro da sua própria casa. Nós precisamos ter cuidado. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu sempre repito, eu sou um terapeuta. E tem questões emocionais importantes envolvidas aqui nessa situação. Jacó repetiu aquilo que ele mesmo sofreu. Ou seja, ele sofreu por ser mais amado, porque o pai amava mais Esaú do que ele, por ser mais amado pela mãe. Esaú sofreu porque a mãe amava mais Jacó do que ele, e aqui a gente vê Jacó repetindo esse comportamento. Mas a vida de Jacó estava num constante crescimento, num constante aprendizado, e Deus estava trabalhando na vida dele. Segundo ponto da nossa lição: a Academia de Pregadores tem um recado para você.
O encontro entre Jacó e Esaú. Primeiro parágrafo, Deus entra em ação. O nosso escritor vai nos dizer que Jacó tomou a iniciativa. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, se inclinou não apenas uma vez ou duas, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. Ele inclinou-se 7 vezes até ao chão. A humildade, deixa claro pra gente aqui, o nosso escritor. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos concede paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Eu já disse isso aqui, mas vou repetir. Jacó honrou Esaú. Escrevi aqui para não esquecer, não esqueci tanto que disse no início da aula, e repito aqui. Jacó honrou Esaú como primogênito e toda angústia foi quebrada. Outra coisa que nós aprendemos aqui de forma muito importante. Jacó não se esqueceu que Esaú era o primogênito. Perceba que Jacó volta de forma humilde. Jacó consegue também demonstrar esta humildade para Esaú, queridos. A humildade precisa ser demonstrada, porque tem pessoas que se acham humildes, mas essa humildade não é demonstrada em situação nenhuma. A humildade precisa verdadeiramente ser demonstrada. E Esaú recebeu Jacó demonstrando esta humildade. E por isso a sua ira foi aplacada. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda apazigua o furor. E nós precisamos aprender isso. Tem hora que é melhor você abrir mão de alguma coisa e ter uma palavra mais branda para resolver uma grande questão. Segundo parágrafo do segundo ponto, Esaú abraça e beija Jacó. Certamente, o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que, ao ver o irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Ou seja, Jacó conseguiu, é claro que ele estava com medo, mas ele conseguiu mover o coração do irmão com a sua atitude. Que atitude maravilhosa. Às vezes nós pensamos assim, não, mas agora eu já consegui, agora eu estou voltando, eu já tenho, Jacó poderia pensar, né? Eu já tenho servos agora, já tenho filhos, já construí família, não, agora pronto. Eu vou voltar e vou tomar posse daquilo que é meu, da terra dos meus pais também. Então, irmãos, tem pessoas que não conseguem reconhecer as suas falhas. E deixa eu falar uma coisa para vocês, mesmo sem ter falhado, é importante nós suplicarmos a Deus que nos faça ser humildes. Porque a humildade, ela nos ajuda a ser pacificadores. E a Bíblia diz, Jesus falou em Mateus capítulo 6, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles herdarão a terra. A ira, a cólera de Esaú realmente foi aplacada pela atitude de Jacó. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O perdão verdadeiro. Houve de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Nós precisamos entender que muitas vezes vivemos algumas coisas na nossa vida
e achamos que é simplesmente algo natural que está acontecendo. E nós precisamos verdadeiramente entender, ter uma visão mais espiritual da vida. Em todo tempo, o inimigo vai lutar para não nos fazer alcançar aquilo que Deus tem para nós. Em todo tempo, o inimigo vai lutar para não nos fazer alcançar aquilo que Deus tem para nós. E o inimigo lutou contra a vida de Jacó. O inimigo fez de tudo para dissuadir Jacó do centro da vontade de Deus. Mas Jacó, com todas as situações que Jacó viveu, queridos, Jacó, ele amava o Senhor e ele queria a bênção de Deus. O nosso escritor, nesse terceiro parágrafo do segundo ponto, ainda continua nos dizendo que o caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Tem gente que diz, eu vou deixar isso para lá, é melhor não mexer com isso. Não, gente, esse não é o caminho. O melhor caminho é buscar a reconciliação. Eu escrevi aqui que o perdão muda o ambiente e gera coisas novas. Como foi bom, como foi agradável, como foi importante aquele perdão. Jacó estava começando um novo tempo, uma nova era para ele e para a sua família, e ele não podia seguir adiante sem reconciliar-se com seu irmão Esaú. Isso é um aprendizado lindo para nós. Nós nunca vamos conseguir seguir novas etapas, novos caminhos, se nós não buscarmos primeiro o perdão. O perdão apazigua, o perdão muda as coisas. Libere perdão, peça perdão, porque assim a bênção de Deus verdadeiramente vai te alcançar. Terceiro ponto da nossa lição. A família de Jacó segue seu caminho. Primeiro parágrafo, os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu ali a sua casa, ou estabeleceu a sua casa ali. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar junto. Andar novamente junto. Perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue seu caminho e seu propósito com Deus. Tem pessoas que pensam que perdoar é esquecer. E não é. Um dia eu estava dando uma aula sobre a doutrina do pecado e falei sobre o perdão de Deus. E aí estava falando que nós precisamos também aprender a perdoar as pessoas, liberar o perdão no nosso coração, porque a falta da liberação do perdão impede a bênção de Deus sobre a nossa vida. Aí uma irmã falou comigo assim, eu dizia que perdoar não é esquecer, mas perdoar é aquele fato não ser mais uma barreira. A irmã disse assim, não, pastor, mas a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Só precisa perdoar e esquecer. E eu perguntei para ela, só de olhar para mim, dá para a senhora perceber que eu não sou Deus? Ou eu tenho que explicar isso para a senhora? Queridos, o perdão, ele não é amnésia, a gente não esquece. Mas quando nós liberamos o perdão, nós olhamos para a pessoa, lembramos do que a pessoa fez, mas o fato não é mais uma barreira no nosso coração. Nós conseguimos perfeitamente amar aquela pessoa, e se aquela pessoa precisar de uma ajuda, nós estendemos a mão, até mesmo antes dela pedir ajuda, e nós conseguimos perdoar aquela pessoa e ajudar aquela pessoa. Por quê? Embora o perdão não é amnésia, mas o perdão quebra todas as barreiras. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Jacó não retorna para a casa de seu pai. O nosso escritor vai nos dizer aqui que Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai Isaque.
Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Perceba que Deus havia dito para Jacó: volta para a casa do seu pai. Ele não voltou. Ele voltou para a região, voltou para aquela terra, mas ele não foi para a cidade de seu pai. Ele foi para Siquém e instalou-se em Siquém. Mais tarde, ele colheu os prejuízos dessa desobediência. Os siquenitas, né? Eles estupraram a sua filha. Aliás, um dos filhos de Siquém estuprou a sua filha. Aí depois, 2 filhos de Jacó mataram um monte de gente. Foi uma confusão tremenda. O que nós aprendemos com isso? Nós precisamos seguir todas as instruções de Deus. Irmãos, 2 coisas nós precisamos aprender. Primeiro, que obediência tardia também é desobediência. Deus fala e tem gente que demora a se colocar no centro da vontade de Deus. Obediência tardia também é desobediência. Outra coisa que nós precisamos aprender, que obediência parcial também é desobediência. Obedeça a Deus em tudo. Entenda o que Deus falou, faça tudo aquilo que Deus mandou fazer, porque isso é saúde para a nossa vida. Jacó colheu duras consequências por desobedecer a Deus ou não obedecer a Deus em tudo. Terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição. Jacó levanta um altar. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. O nosso escritor vai continuar nos dizendo que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. 2 coisas importantes a serem ditas aqui, ou 3 coisas que nós destacamos aqui. Primeiro, que Jacó foi para Sucote, chegou ali e levantou um altar ao Senhor. Jacó aprendeu a levantar altares com seu pai Isaque. Isaque aprendeu com Abraão. Então Jacó, nós falamos agora há pouco que Jacó estava repetindo atitudes do pai, mas Jacó também estava aqui, atitudes negativas do pai, mas ele estava repetindo aqui atitudes positivas também. Outra coisa que nós destacamos aqui é que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida. Ele estava obedecendo a Deus parcialmente, mas o coração de Jacó estava no Senhor. É claro, como eu disse mais no início da aula, a vida de Jacó estava num processo de crescimento, Jacó estava aprendendo, as coisas estavam acontecendo. Aí depois, mais tarde, depois do filho de Siquém estuprar Diná, Jacó finalmente foi para Betel. Irmãos, a gente precisa entrar no centro da vontade de Deus antes que coisas ruins aconteçam. Ir direto para o centro da vontade de Deus é sempre muito melhor. 3 considerações importantes. Estamos sempre na revista de adultos falando sobre essas 3 considerações importantes. Primeira consideração importante: sempre é tempo de buscar se reconciliar com irmãos feridos. Eu disse isso desde a nossa fala introdutória. E eu quero ir finalizando a aula com esta fala também. É sempre bom buscar a reconciliação com irmãos feridos. Meus queridos, ao longo da vida, querendo ou não, nós acabamos em algum momento, em alguma circunstância, aborrecendo alguém, decepcionando outros, ferindo pessoas, porque nós somos falhos. Mas busque reconciliar. Olha Paulo,
que teve um problema lá com João Marcos, enquanto João Marcos era jovem, mas depois no final da sua vida, você leia lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele dizendo para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, traz a capa que deixei em Troade, os pergaminhos, mas traz também João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Sempre é tempo de buscar se reconciliar. Segunda consideração importante, a reconciliação verdadeira só ocorre quando somos transformados por Deus. Sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos alcançar a reconciliação verdadeira. A reconciliação verdadeira é fruto de uma transformação poderosa. Jacó encontrou-se com Esaú e eles realmente se reconciliaram, mas depois da noite em que Jacó lutou com o Senhor no Val de Jaboque e que o Senhor tocou em Jacó e o transformou em todas as áreas da sua vida. Terceira consideração importante, o verdadeiro encontro com Deus deixa marcas internas, que foi o caráter de Jacó que o Senhor mudou. Mudou o nome de Jacó, representando a mudança de caráter, e marcas externas. O anjo do Senhor tocou na juntura da coxa de Jacó e deixou uma marca física. Jacó passou a mancar da sua perna. Foi uma marca visível. Quando nós verdadeiramente encontramos com Deus, a primeira coisa que acontece é mudar o nosso interior. Mas isso se manifesta também do lado de fora, para que outras pessoas vejam o quanto Deus é capaz de transformar. Você está sendo transformado todos os dias pelo Senhor? O que o Espírito Santo quer é transformar você. Seja transformado em todas as áreas. Busque a reconciliação e Deus vai te abençoar de forma poderosa. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, na nossa última aula do trimestre, em nome de Jesus.